Pronto. Aqui o tempo. Quantidade de pessoas que está na sala. Até agora não chegou ninguém. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando. Pronto, fez a divulgação na academia. Bom, só deve demorar um pouco. Deixa eu ir aguardando aí. Só chegar. Só que for chegando aí, podem dando um oi, mandando uma mensagem para a gente saber quem já está por aí. A turma do Jiu-Jitsu de Sobradinho, que acompanha a história de Zé, do Wugner. Chegando aí, pode ir dando um oi, mandando uma mensagem para a gente falando os nomes e ressaltando quem está chegando aí, quem já chegou. Bom, hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Jiu-Jitsu aqui em Sobradinho, destacando aí a história de Zé Ivaldo, que foi um cara que protagonizou e que resistiu com esse processo, com esse trabalho, e de alguma forma também homenageá-lo por ter sido, por ser, né, bicampeão mundial aí na modalidade e que poucas pessoas sabem disso e eu acredito que é importante ressaltar isso e deixar registrado. Esse projeto tem essa finalidade de fazer o registro histórico, de deixar gravado as histórias da cidade que são também o que é, né? A história da cidade que é também a história das pessoas. Sem as pessoas, a cidade não teria essa história. Mas continuaremos com a estrutura de 3 blocos. No primeiro bloco, Zé fará sua alta apresentação. No segundo bloco, ele irá contar a história do jiu-jitsu e a história dele também, que envolve o jiu-jitsu em si. E no terceiro e último bloco, ele fará as considerações finais e destacará algum aspecto que ele não tenha dito durante a live. E quem quiser contribuir, deixar comentários, pode colocar que a gente deixa em evidência e faz algum destaque, enfim. Vamos começar, né? Eu tinha falado que ia dar uma pausa nas lives, mas a live com o Zé não me deu nenhum trabalho para organizar e finalizamos uma disciplina doutorado dia 24 e eu tive esse tempo que foi suficiente para organizar essa. Ou seja, quando tiver uma pausa nos estudos e que for possível fazer uma live com pessoas que realmente tenham compromisso de participar, pode ter certeza que farei, não vou medir esforços para fazer. Mas, assim, boa noite, Zé. Vamos lá, que o ator principal da noite é você. Boa noite, Cleiton. É um prazer estar com você nessa noite. Um convite que a gente fica alegre em corresponder. Quando você me convidou, a gente pronto já aceitou, né? Porque o seu trabalho é fenomenal, né? Esse trabalho que você faz de divulgar essas pequenas coisas que às vezes são esquecidas na nossa cidade, que fazem parte da construção social dela, né? Muitas vezes passam, a população não reconhece, então é um trabalho muito importante e é com grande alegria que nós estamos aqui essa noite para compartilhar com você e com aqueles que estão presentes conosco hoje essa nossa história. Fala seu nome, quem é você? Eu sou José Ivaldo, tenho 40 anos, 13 anos de faixa preta e fui campeão mundial de jiu-jitsu, campeão baiano, campeão sul-americano. Fizemos
várias lutas, tanto nacionais quanto internacionais, né? Lutas de MMA também, São Francisco Fighting. E temos uma carreira no esporte já há quase 20 anos, né? Nessa batalha, tentando construir o nosso esporte do jiu-jitsu na nossa cidade. Mas o jiu-jitsu começou quando, Zé? O jiu-jitsu eu conheci ele em 2000, mais de 2006 eu me matriculei na academia, né, que ficava próximo da igreja adventista, professora Cleito, né, lá da Vila Santana, e eu já acompanhava o Pride, aqueles DVDs que tinham na MMA, que tinham os lutadores de jiu-jitsu, naquele tempo, Vanderlei Silva, Maurício Shogun, Minotauro, Rodrigo Ruas, toda aquela turma da velha guarda do jiu-jitsu, e aqui eu me apaixonei por aquele esporte, né, e por incrível que pareça, né, lá você depois vai frisar essa parte da história. Eu só cheguei em maio de 2006, né, mas anteriormente eu tinha começado, né, então quando eu soube que tinha um esporte aqui em Sobradinho, e pronto, aquilo já foi fascinante, porque eu pude conhecer aquele esporte que eu só via nos DVDs, né. Então minha história começou aí, né, em maio de 2006, aqui na Vila São Joaquim, com o professor Cleiton, a gente deu início a essa jornada. Primeiro passo, né. Vamos dar um alô aí ao Melk, o Marcelo Melk, que está lá em Goiás, sempre participando com a gente. Toninho Braz, dando um aí, José Ivaldo. Esse é o Abraço, guerreiro. Abraço, Toninho. Você também é um guerreiro, um artista. E como José Ivaldo está destacando aí ele fica falando Cleito, Cleito, o pessoal pode pensar que sou eu. Você faz parte da construção histórica também, né? Você, Rodinei, Davidson, Ralph, né? Toda aquela turma, Diego, Bruno, né? Toda aquela turma, Caco, que agora, que às vezes até foge da mente, mas toda aquela turma faz parte dessa construção, né? A gente frisa muito que talvez não possa ser individual naquele momento que você está numa luta, mas a construção dele em si é coletiva, né? Você tem que ter aquele parceiro treino para treinar e todos esses que citamos e outros fazem parte dessa construção. Isso, magrelinho. Né? Magrelinho também. Com certeza. Na realidade, o jiu-jitsu começa em 2004, né? Com Cleiton Silva, que é Cleiton, irmão de Neto, morava na Santana. E aí, Cleiton era aluno do Wugner, lá em Senhor do Bonfim. E nas férias, eles estavam sempre passeando aqui na casa da mãe e tal. E juntavam um grupo para treinar no Clube Santana. Em 2004, a primeira turma tinha acho que 3, 4 alunos. Não sei se eu, Carlos Júnior, o Caco, não sei se Ralph estava, seu Bolo, Rômulo Pardal. Então, assim, só que era em tempos esporádicos. O filho de Zé está aqui, o herdeiro. Deu um oi para a turma aí. E aí, nessa época, nós começamos a ganhar gosto pelo jiu-jitsu, mas ninguém tinha kimono, só o Cleiton, né, que ensinava, Cleiton Silva. E aí o Neto, quando aparecia algumas vezes também ensinar alguns movimentos e tal. E aí, mas quando o Cleiton retornava, acho que para a Feira de Santana, ou era Senhor do Bonfim, aí parava as aulas, né? Não tinha mais aula. E aí, acho que em 2006, ele vem morar aqui em Sobradinho, e começa a dar aula inicialmente no Clube Santana e posteriormente passa a ensinar em uma academia que ficava ali próximo à Igreja Adventista, no primeiro piso, academia de musculação de Bira, né? E foi nessa época que José Ivaldo começou, ou seja, 2 anos depois. E hoje o cara é essa referência para o esporte, não só na cidade, como também em toda a região.
em diversas cidades que a gente passa, ele é referência no esporte, e eu acredito que as pessoas precisam conhecer essa história. Mas, Zé, você falou que a partir de vídeos, de documentários, você descobriu a luta. Mas e quando você começou a treinar, assim, como foi? Me conta a história aí para as pessoas. Bem, Cleiton. A criação, né, daquela expectativa de você só ver os documentários, os vídeos das lutas e a realidade, né, a prática em si. Primeiramente, fui bem recepcionado. Na primeira aula, você estava lá presente, né, me recebeu de maneira bem agradável, solista, ensinando os movimentos que, a princípio, né, para quem está iniciando, podem parecer difíceis, né, exigem uma coordenação motora, né, para você iniciar aqueles movimentos. Eu lembro que você me recebeu, praticou os meus movimentos comigo, então foi uma experiência maravilhosa, né? Lembro de Caco lá também. E o jiu-jitsu, você que praticou, eu e alguns na nossa cidade, né, que praticam, toda aquela turma pratica, sabe da exigência não só física, mas mental também que o esporte proporciona, né? E foi um desafio, né? Um desafio para a gente desenvolver, crescer no esporte e, como frisei antes, afirmo novamente, a gente desenvolve graças aos companheiros, aos parceiros de treino que proporcionam esse destaque de você aprender a técnica e depois aplicá-la e assim fixar na memória muscular e ter todo esse desenvolvimento. Mas foi um início bastante agradável, lembro dos momentos que a gente viveu lá antes de depois mudar, né? E foi maravilhoso, né? Momentos muito bons, fazem parte da história. Zé sempre conta a parte interessante da história. Ele fica olhando para mim ali, porque ele já sabe que eu venho com a parte ruim. Esse cara aqui passava o dia na roça, e quando chegava, acho que 6 horas, 6h30, mal passava em casa e já ia treinar. Imagine, para quem conhece o trabalho, a labuta na roça, sabe que não é fácil. E quem conhece o jiu-jitsu e conhece um treinamento realmente forte, sabe que poucos resistiriam. Mas aí ele se manteve firme, e quando o Cleiton, não sei que ano o Cleiton mudou, né? Mudou, foi embora, fechou né? a academia e foi embora. Foi para fazer aquela parceria lá com o Ivan, né? Foi para academia lá na Vila. Acho que ficou um ano lá, mais ou menos. E aí ele viajou para Pilar, né? Foi trabalhar em Pilar. E aí parou, né? Eu fiquei puxando alguns treinos, mas depois realmente parou, né? Aí eu tive que, segunda parte na nossa história, que eu tive que ir para Bonfim, né? Treinar lá com o Wagner, né? Que aí foi que a gente iniciou esse processo realmente de estar mais pessoalmente com o Wagner, né? Em Senhor Bonfim. E tem história dessa época que Cleiton foi embora por Pilar, e aí o esporte provavelmente acabaria se não fosse Zé Rivaldo, que aí se manteve firme e saía de Sobradinho até Senhor do Bonfim de moto, numa CGzinha. Chegava lá, treinava, né, e aí assim, manteve firme. E quem vê hoje o cara faixa preta, tal, se mantendo em campeonatos, não sabe como foi o princípio. Porque, assim, o retorno financeiro não existe. Mas é realmente o cara que faz a coisa pelo prazer, que tem, de alguma forma, isso aí é um problema do país, por questão de investimento específico no atleta, né? Não, praticamente não existe. E que, mesmo não visualizando no horizonte algo assim, financeiramente compensável, ele colocou a coisa para andar e manteve a academia. E hoje, a academia, para quem conhece, hoje é uma academia que se mantém firme, com uma quantidade boa de alunos, com um aspecto interessante que é o jiu-jitsu para as crianças, né, que trabalha especificamente com crianças, o jiu-jitsu adaptado.
Zé, praticamente já terminou a educação física já? Não, falta aquela parte, né? Você sabe da Está terminando a diplomação, educação física, da está diplomação. terminando a administração. É, Você é um cara que estuda, mas aí me fala assim, esse trabalho com criança começou quando? Cleiton, deixa eu só voltar aqui um pedaço, né? Que você tocou num ponto importante, né? Do retorno financeiro, né? Realmente, no Brasil, a dificuldade é imensa de você ser um atleta profissional, né? Principalmente no nosso esporte, que não é olímpico, tem todo esse, né, esse glamour de ser olímpico e tudo mais. E a gente se identificou com o esporte, gostou do esporte, e a gente pode falar que ama o esporte, né? Para manter ele vivo, uma academia funcionando durante todo esse período, realmente só amando o esporte e se sacrificando muito, né? Pagando um preço alto para manter o esporte. E aí a gente, só virando essa página para tocar, para voltar para responder sua pergunta, hoje o esporte é viável, né, financeiramente, né? A gente tem hoje, graças ao Sheik de Abu Dhabi, né, que abriu essa porta do profissionalismo, a gente tem hoje campeonatos pagando R$ 100.000, R$ 200.000 de premiação, que dá para quem hoje quer ser profissional, se profissionalizar, né? A gente tem projetos em São Paulo, Cícero Costa, tem o da Aliança, o Green que pegam esses atletas que não têm essa condição financeira, proporcionam a ele todo o suporte para que ele possa se profissionalizar. Então, hoje, diferente da nossa época, diferente da minha época, e praticamente ele lutava por medalha, né? Ia porque gostava, tirava do bolso para lutar. Hoje, o atleta que quer, eu falo direto lá na academia, já entrando no ponto que você perguntou das crianças, eu falo direto para as crianças e para os adultos, né? Hoje, quem quer ser um atleta profissional tem essa oportunidade, tem essa porta aberta para ser profissional, né? E aí a gente escolheu focar nesse trabalho de crianças, porque a gente vê que o jiu-jitsu tem esse aspecto de formação muito boa, não é bem ressaltado, né, em algumas academias, o jiu-jitsu tem esse aspecto de formação do ser humano, né, de disciplina, de formação do caráter, e ele proporciona tudo isso. Então a gente tentou focar nisso, aí entra naquele ponto, aquela porta que você abriu no Novo Horizonte, junto com o Sheila, que a gente fez aquele trabalho maravilhoso lá. Infelizmente não pudemos continuar lá, né, tentamos colocar outro aluno para puxar os treinos, mas aí não deu certo, mas você vê que você abriu essa porta, lá no Novo Horizonte, os pais abraçaram, a escola abraçou, a gente agradece já que, aproveitando a live para agradecer a você que abriu essa porta lá no Novo Horizonte, você vê que dali o trabalho com crianças cresceu, né? Então foi ali que teve esse início, respondendo a sua pergunta, do trabalho com crianças, que aí a gente tentou se adaptar, conversando com você, conversava com o outro, tentando adaptar essa pedagogia do jiu-jitsu à realidade da nossa cidade e à realidade de cada criança, né? Show, Zé. E é isso, porque assim, o jiu-jitsu durante muito tempo foi é, discriminado como, né, uma arte Perigosa, praticada né? Violência, né? violenta, né? Assim como foi a capoeira. Isso. Aí, quem tem um outro olhar percebe que o jiu-jitsu traz uma disciplina, ou seja, praticamente todas as artes, antigamente chamadas de artes marciais, né? Hoje não usa mais esse conceito, tem o aspecto da disciplina que, quando é ressaltado, quando é bem trabalhado, ela consegue fazer essa transformação na formação humana que traz uma mudança bastante significativa. Sensei Paulo Afonso destacou aqui na última live, quando ele recebeu um aluno que ninguém aguentava mais na cidade, e em pouco tempo esse aluno se transformou. Mas por quê? Primeiro, o profissional, porque o jiu-jitsu sozinho não faz nada por ninguém. Então não adianta pegar um cara que pratica e dizer, traz aquele cara porque ele é do jiu-jitsu que vai dar tudo certo. Não é assim. Você precisa entender que e Né? fazer exigência que venha um profissional. E posteriormente acompanhar e conversar e apresentar aspecto pedagógico para que a coisa realmente dê certo. Não é isso, Zé? Concordo plenamente, Feito. E aí você, né, voltando àquela questão, né, que você está da pedagogia do jiu-jitsu, hoje a pedagogia do jiu-jitsu está bem desenvolvida, né? Hoje a gente tem já professores que fizeram um trabalho de montar toda essa pedagogia para que
as aulas foquem nessa formação da criança, para que ela se torne um ser humano exemplar e mesmo como a gente frisou, né, se ela não quiser seguir o caminho do profissionalismo no esporte, ela possa ser um bom advogado, um bom cidadão. A gente tem como exemplo o ministro do Supremo, Luiz Fux, hoje o presidente, que sempre cita a formação que ele teve com o Rickson Grace, com o Hollis, que o ajudou na sua primeira preparação para juiz federal e depois em toda a sua carreira como magistrado, né? Então você vê um simples exemplo, mas imagina os outros que tem para engenheiros, né? Professores que passaram pela mão de bons professores e que graças a isso puderam superar as dificuldades que a vida apresenta, né? Então é muito importante e é louvável frisar esse ponto, né? E às vezes se discrimina, a gente teve professores, pais que chegaram lá para matricular seus filhos e não vou matricular porque é violento, porque é isso, porque é aquilo, e não entenderam que o nosso trabalho é pedagógico, né? Não é só de luta, não é só da luta em si, mas é pedagógico, né? Zé, e a questão dos campeonatos, porque eu sei assim, o jiu-jitsu ele tem esse atrativo, né? E me diz uma coisa, fala dos campeonatos que você disputou, assim, conta essas histórias. O campeonato é uma história à parte, né? Você teve a oportunidade, né, de viajar com a gente, né, para alguns, né? Tempo no Novo Horizonte, no tempo também da posterior aqui da academia, quando a gente estava com a academia aqui. E os campeonatos, eles são interessantes porque o campeonato em si, diferente, né, dos outros esportes profissionais, como a gente falou, o campeonato ele é um desafio a você mesmo, né? Você ir lá e testar a sua técnica, ver o seu nível, ver o seu grau de desenvolvimento pessoal e a gente iniciou em alguns campeonatos aqui em Bonfim, né, o Bonfim Open, que é bem famoso lá do professor Rubens Silva, na cidade de Santo Bonfim. Lutamos o primeiro lá, eu não lembro a data, né, faz muito tempo, e posteriormente, nos campeonatos baianos, a gente começou a ter alguns resultados positivos, terceiro lugar, segundo lugar, até alcançar o primeiro lugar, e aí manter esse par de profissionalismo e conseguir bons resultados, né, baiano, sul-americano, tanto aqui na Bahia, quanto aí já pensamos em ir para São Paulo, lutamos no Campeonato Sul-Americano, brasileiro, e fomos tendo bons resultados. E aí, mundial, lutamos na Argentina também mundial, e depois tivemos a oportunidade de lutar nos Estados Unidos, no maior campeonato, né, que a gente tem da modalidade, o Mundial lá no Long Beach, na Califórnia, que foi uma experiência maravilhosa, fantástica. Me diz uma coisa, quantas vezes campeão baiano? 4 vezes campeão baiano, 3 vezes vice, no caso, durante 7, né, 7 anos, englobando todas as faixas, né, da azul, quando a gente começou a lutar, até a preta, né. Quantas vezes brasileiro? Brasileiro, 3 vezes também. 3 vezes campeão brasileiro. E mundial? Mundial 2 vezes. São Paulo e Argentina. Sempre na preta ou em outra faixa? Marrom e preta. São Paulo em 2011 na preta e 2014 na Argentina de... Não, desculpa, né? Ao contrário, né? 2011 marrom em São Paulo e 2014 preta. Zé, me diga uma coisa, o grande desafio em todos esses anos aí de... O grande desafio, Cleiton, é você se manter focado, né? Como a gente falou, a nossa dificuldade é imensa, não tinha esse retorno financeiro, e você manter focado no objetivo de ter resultados positivos, conciliando ali, né, a vida familiar, o estudo, o trabalho, para ter esses resultados. Não é fácil, né? Quem faz o esporte sabe da dificuldade, você que já botou muitos anos na capoeira, sabe da dificuldade imensa que é você gerir, né, pessoas, estar ali com aquele grupo de pessoas, manter focado no objetivo, ter esse objetivo de campeonatos e conciliar tudo isso com a sua vida pessoal, né? Quantos alunos aí já graduados, faixa preta, marrom, tem isso anotado no sistema? Então, não, era para ter, né? Para ter essas informações registradas. Mas eu estava conversando com o Davidson e Rodinei alguns dias atrás. Aí eu vou começar de trás para frente, né? De azul, junto com o Davidson e com o Rodinei, a gente calculou na média de 80 faixas azuis, né? Aquela faixa que muitos chegam, né, e desistem, né? Aquele ponto de transição, né? Roxa a gente tem 8, né? Marrom, 4. E aí preta a gente graduou 3, né? O Davidson, o Rodinei
e o Ralph, né? São 3 pretos que a gente graduou. O preto é mais fácil lembrar, né? Que é o topo lá, né? E aí a gente tem 3 faixas pré-graduados. Estamos querendo graduar o quarto agora, o Juninho, né? Que vai fazer toda essa transição, o Juninho, né? Da branca até a preta, né? Com a gente. Ser fantástico, né? Dia 29, na chácara lá, a gente quer graduar o Juninho Heron. o Heronildo. Então é isso, né? O Wagner chegou aí. Deixa ele aí. O Zezinho, o substituto Tá ali. Mexendo nas coisas. Ó, o Wagner tá aí, O Wagner, abraço, mestre. acompanhando para ver se Zé tá falando a verdade, né, Wagner? Segunda-feira estaremos aí fazendo aquela força. Wagner é a grande referência, eu acho, para o jiu-jitsu de Sobradinho. A região aqui, né? O Wagner. Porque foi ele que deu todo o apoio, né, a Zé Ivaldo, e a partir das orientações também, e que de alguma forma garantiu para que hoje essa galera que pratica o jiu-jitsu pudesse estar aí usufruindo de toda essa estrutura e de um atleta como o próprio Wagner destacou aí, e um excelente atleta, uma referência que é José Ivaldo. Aí, ó, tá ali aguardando. Vou apertar o José, né? A gente pode abrir até um momento para falar do Wagner, né? Como referência nossa aqui na região, ele trouxe um nível técnico muito grande e graças a ele a gente teve a capacidade de nivelar, né? Você que conhece dessa parte da capoeira do jiu-jitsu, né? Que a gente nivelar para ter um bom desenvolvimento técnico nos campeonatos, né? Porque não adianta ter essa força de vontade ir lá para os campeonatos e não ter um nível técnico adequado, né? E o Wagner, falta palavra para descrever, né? As qualidades dele como professor. A gente tem Sobradinho aqui tem o maior respeito e consideração por ele e é uma alegria imensa estar representando a bandeira do Wagner, né? Campeão mundial também, sem falar, títulos faltam para o Wagner, né? É isso aí. Essa é a história de José Ivaldo, a história também do jiu-jitsu em Sobradinho, que começa em 2004 de uma forma assim bem espontânea, a partir da presença do Cleiton Silva, né? Que vinha de Senhor do Bonfim e que tinha já uma relação com o Wagner, ou seja, o Wagner está presente no jiu-jitsu de Sobradinho desde o início. Ligação. Posteriormente, em 2006, José Ivaldo começa a praticar, porém com o Cleiton, né? Cleiton era que ensinava, que tinha academia, e com a saída de Cleiton, Zé Ivaldo assume essa responsabilidade, né? A partir dessa vacância que surge, ele assume a responsabilidade e aguerrido, ressalto novamente, várias vezes saindo de Sobradinho para Senhor do Bonfim de moto, uma CGzinha. O Wagner que me contou essa história aí, viu, Zé? Depois você puxa a orelha dele aí, quando ele estiver sem kimono. Fomos muitas vezes. E passando os finais de semana em Senhor do Bonfim, dormindo lá na academia e buscando conhecimento, né, sobre a arte. E aí, com certeza, o Wagner contribuiu, ajudou, possibilitou para que Zé Ivaldo fosse esse monstro dentro do esporte, fosse essa referência e, de fato, é quem mantém o jiu-jitsu em Sobradinho. É claro, tem o Davidson, tem Heron, tem quem... Rodinei, tem essa turma, né? que ajuda. Os alunos em si, né? Quem é? Os alunos que são os alunos, né? Que contribuem. E que, de certa forma, possibilita a prática do esporte na cidade. Só que, assim, quantas pessoas conhecem essa história? Porque, é claro, a galera se acostuma a pegar tudo pronto, tudo já organizado, mas aí a nossa responsabilidade aqui é contar essa história, é mostrar que houve muito trabalho, muita dificuldade para que
a galera recebesse isso, né, de presente. E o Wagner está aí. Esse guerreiro merece ter o reconhecimento do município de Sobradinho e de toda a Bahia. Concordo. Você também, eu acredito que o senhor do Bonfim precisa também destacar. O senhor do Bonfim homenageou com a medalha. Zé, posteriormente, sai da academia de Bira, lá do lado da igreja adventista, né? E aí começa um novo ciclo. Conta essa história desse novo ciclo, se ganham algo diferente, como é que está esse novo ciclo aí? O processo de transição, né, lá inicial de Bira e foi para a academia lá de Ivan, né? E depois a gente foi para o Clube Santana, né? Ficamos mesmo no Clube Santana em 2012. E do Clube Santana... Não, daqui a pouco eu vou sentar ali. O papai vai ver. Do Clube Santana a gente foi para academia lá, né? Voltamos, na verdade, lá no prédio onde era Bira, lá, e iniciamos esse trabalho de construção, né, de professor em si, e juntamente com trabalhar no Novo Horizonte, você abriu aquela porta lá para a gente estar trabalhando lá também. Então ficou junto, né, o Novo Horizonte junto com a nossa academia lá na Clube Santana. Não, já quando a gente veio do Clube Santana, quando né? retornou do Clube Santana, abriu uma academia que já não era a academia de Bira, que a gente alugou o prédio, que era a academia onde funcionava o judô, jiu-jitsu e a capoeira. Isso. A gente passou, foi quanto tempo ali? Acho que uns 6 anos, né? 6 para 7 anos. Até fazer essa outra transição e ir para Movimento de Bem-Estar na Vila, né? Que é onde a gente está hoje, na Vila de Frente do SES, Academia Movimento de Bem-Estar. Como funciona lá? Conta aí pro pessoal. Às vezes tem alguém assistindo, quer saber, colocar o filho, entrar. A gente está terça e quinta lá, as aulas funcionam terça e quinta, no horário de 7 horas até as 9 horas. E aí a gente tem a turma de crianças, tem a turma de adultos, pode procurar a recepção lá, fazer a matrícula e nós estaremos lá à frente do trabalho, será bem recebido. E aí todas as dúvidas a gente tira lá com relação ao esporte, a primeira aula é grátis, não precisa do material do kimono, né? Pode ir lá que a gente vai fazer a primeira aula e mostrar os primeiros passos no jiu-jitsu. Nessa nova roupagem do jiu-jitsu para além da academia, né? Ou seja, agora funciona em um espaço mais privado e tal. Os desafios continuam os mesmos? A coisa tem melhorado? O que é que o José ainda almeja enquanto profissional de jiu-jitsu aí? Eu estou me aposentando, né, cara? Fala assim que eu estou me aposentando. Fala para os milagres que eu estou me aposentando. Eu estou velho e ano que vem, se Deus permitir, vai ser tá me aposentando dessa parte competitiva e fazendo essa transição, né, de ter alguém à frente dos trabalhos, né, a gente ficar mais nos bastidores, cuidando de outras prioridades, né, que a idade vai chegando, você vai cada fase da vida, né, você tem aquela prioridade, né? O meu objetivo agora é fechar essa parte da Univasf, né, essa parte acadêmica, se Deus permitir, né, fechar também essa parte da educação física e, se Deus permitir, o mestrado lá na educação física, na Univasf, e aí ter alguém lá à frente dos trabalhos lá, mas seguindo toda essa metodologia, toda essa pedagogia que a gente falou aqui, e de competição, acho que 1 ou 2 campeonatos ano que vem para fechar esse ciclo de competições e deixar para a garotada, para a turma nova aí que está chegando aí, essa parte de competição. E apoio, Zé? O apoio a gente teve, né, apoio da Prefeitura Municipal, né, nesse espelho não pode deixar de ressaltar que teve aquele apoio, né, do prefeito Luiz Vicente para os campeonatos internacionais e alguns campeonatos nacionais, foi quem proporcionou. No tempo de Genilson também ele proporcionou essa abertura, e aí a gente faz essa junção, né? Como eu falei, você abriu uma porta muito importante da parte pedagógica lá no Novo Horizonte, e aí a gestão municipal citadas abriram essas portas do apoio financeiro, né? E o Wagner fechou com a parte técnica, né? Então eu gosto de frisar esses 3 aspectos e promover um amadurecimento, né? Como atleta, como professor, para ter os bons resultados que a gente teve, né? E são esses apoios que a gente tiveram, né? O comércio da cidade não apoiou tanto, né?
mas teve alguns amigos que apoiaram, os alunos apoiaram, a gente fez aquela feijoada, tudo. Então, a gente sempre contou com o apoio da gestão municipal e dos amigos que sempre nos ajudaram nas competições, né? Então, é isso. Eu acredito que, como o Wagner destacou aí na mensagem dele, é necessário o reconhecimento, falta uma conexão da cidade com a sua história. A gente transita pelo espaço urbano e não vê nenhum monumento, nem algo que possa, inclusive, contar a história da cidade de Sobradinho, né, da construção da barragem, da vinda de diversas pessoas de todos os estados do país, de outros países, que foram atraídos, né, pela construção. Então, não há nenhum monumento que faça essa conexão ou que provoque a memória da gente a volta a esse tempo. Não há um reconhecimento em relação às pessoas que foram proativos, que foram protagonistas da história também da cidade. E eu acredito que isso é necessário. Wagner mora em Senhor do Bonfim, e enquanto eu estive professor da Univasf por lá, eu fiz um trabalho e cataloguei 26 monumentos que ficam na parte urbana da cidade. Ou seja, são 26 objetos que fazem a conexão das pessoas com a história, que é importante. Senhor do Bonfim, inclusive, as calçadas, elas são tombadas, tem história, inclusive, nas calçadas, no patrimônio arquitetônico, né, que conecta com todo o desenvolvimento ferroviário, enfim. Sobradinho precisa caminhar nessa direção. Os turistas que chegam na cidade vão até a barragem, de lá retornam, principalmente porque falta algo que seja atrativo dentro da cidade. E talvez essa direção do patrimônio que possa revelar a história, que possa contar a história, que possa ajudar a contar a história, pudesse ser uma saída. Né? Não estou dizendo aqui que tem que fazer, ou que não estou falando mal de gestão A, B, C ou D. Nós estamos dizendo que há outras cidades que fazem isso e que realmente conseguem possibilitar essa conexão. E nós, aqui em Sobradinho, não temos. É como se a nossa história não tivesse valor. A gente sempre conta, Zé, aqui sobre um pé de umbuzeiro que tinha ali próximo de frente o Bradesco, que tem diversas passagens históricas da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da história de Cícero Cari, dos taxistas, né? Foi a Praça dos Taxistas ali, e não existe mais, ou seja, as guaritas, né, não existem, porque era uma segregação, mas a história precisa ser contada. A gente precisa ter algo que nos ajude a contar a história. Link, né, do passado, apagar a história foi uma ferramenta utilizada, por exemplo, nos diversos campos de colonização. Então, assim, quer replicar isso? Quer replicar esse processo de apagamento da história? É estranho, assim, eu não entendo, porque muda, entra político, né, entra prefeito, sai prefeito, e esse caminho continua o mesmo, ou seja, é como se todos tivessem o mesmo pensamento, apagar a história. Eu acredito que nós temos pessoas que mereciam realmente monumentos que pudessem fazer a conexão de quem, né, das novas gerações que vão chegando, e que muitos que praticam o jiu-jitsu que não sabem ou não sabiam da sua história, das suas idas a Senhor do Bonfim,
de como foi que você encontrou com o Vugni, né? Quem foi o primeiro cara da aula de jiu-jitsu em Sobradinho, ou seja, essas coisas a gente precisa saber para poder também ter uma conexão, um envolvimento maior e não tratar as artes como mercadoria. Eu pago, vou, pratico, acabou. Quando você tem uma conexão maior, você inclusive tem um respeito maior. Eu tocou um ponto importante da preservação cultural e material, né, da cidade, né? Sobradinho, embora jovem, essa linha sua linha de pensamento aí eu concordo plenamente. Deve ser preservado. A gente tem, vamos falando só dos. Tá bom, senta aí, papai. Falando da nossa linha do esporte que a gente está falando, a gente tem grandes pessoas que são esquecidas, né? A gente, por exemplo, o Lobão. Lobão é um dos maiores atletas da nossa cidade que ninguém nem faz nenhuma menção dele, né? Doquinha, o menino, esqueci agora, né, do ciclismo lá, a gente tem Israel agora, tem Israel, Paulinho, pronto, Paulinho eu estava lembrando, né? Essas pessoas que, do ciclismo, aí você tem do futebol, Volta Casa Nova, os jovens hoje conheceram, Soró, né? Volta Soró. Casa Nova. Aí se você voltar no tempo, Né? Cocada e tantos outros que foram referências exatamente. esporte. Né? E aí indo para a área da cultura, né, de outras áreas, tudo deve ser preservado para que as novas gerações saibam como foi construído aquele processo, né, para que hoje estivesse dessa maneira, né. Então, é uma ideia excelente, a preservação é maravilhosa e eu busco sempre lá na academia estar uma hora ou outra, né, fazer esse bate-papo, a gente tem aquele grupo lá no WhatsApp que a gente troca uma ideia com os alunos sobre essa construção do processo histórico, para não esquecer de onde vem e saber para onde está indo, né? A gente fala que o jiu-jitsu, né, está nesse processo de amadurecimento, mas a sua raiz não foi esquecida, né? Todo mundo sabe de onde o jiu-jitsu veio e para onde ele quer ir, que é o profissionalismo. Então, é uma ideia bem excelente, bem importante, né? Isso. O pessoal está comentando aí, Zeni. Zeni, abraço, Zeni. Almeida está lá em São Paulo. Marta em São Paulo, abraço também, Mar. Prazer. Esse tamanho tá com ele. Tá bom. Bem grandão. Olha lá qual é, Fred. Carlito, abraço. Então, são pessoas tão distantes e contribuindo aí com a conversa. Muito bem, Carlito. Ele está dizendo aqui que é sempre seu nome. Muito bem, Carlito. E é isso. Eu acredito que esse projeto, Zé, das lives, ela tem ocupado esse espaço. Mas, assim, nem todas as pessoas têm acesso às redes sociais. E de alguma forma, pode ser que esses registros contribuam nas aulas, né, no futuro. Eu quero ficar mudando quando eu quero não comer mais cedo. Tá bom, vai lá falar com ele. Vai falar com ele. O filho de Zé está apaixonado por uma coelhinha que tem aqui. Mas é isso. Zé, para finalizar, vamos fechar o terceiro e último bloco aí. É um momento que nós deixamos para que você possa fazer as considerações finais, destacar aí nomes, enfim, é um momento seu, né? Fique à vontade aí. Primeiro, né, agradecer a Deus que nos dá força, né, Cleiton, a oportunidade, vida para estarmos vivos e lutando por nossos sonhos, nossos objetivos. Esse ano foi um ano difícil, né, uma dificuldade, pandemia, e estarmos aqui vivos é uma bênção de Deus. Nossas considerações a todos que sofreram, né, com essa pandemia, com a Covid. E agradecer primeiro a você pelo convite de estarmos aqui, por lembrar da nossa caminhada, caminhando juntos em vários, né, momentos, no jiu-jitsu, lá no Clube Santana, lá no CBEC, aquele trabalho que a gente desenvolveu lá no CBEC, você como diretor, um excelente trabalho. Novo Horizonte, você como diretor, aqui na São Joaquim, você lá com a capoeira, trabalhamos juntos. Então, a gente está junto nessa caminhada e a gente só tem a agradecer por você ser esse parceiro, companheiro, esse amigo de estar sempre junto conosco nessa área, né? E a todos aqueles que a gente já teve uma oportunidade de uma palavra amiga, de um treino, a oportunidade de estarmos juntos. Sem sombra de dúvida, cada encontro
que a gente tem com cada pessoa, né, Cleito? Tem um aprendizado, a gente deixa uma palavra, assim como recebe também um aprendizado. E a gente agradece a todos os alunos que estiveram conosco, a todos os pais, a todos que contribuíram na nossa jornada, a gestão municipal que esteve presente nos momentos, aos nossos amigos, né? Rodinei, Davidson, Ralph, que está lá em São Paulo, que a gente não pode deixar de citar, né? Faz parte dessa história. Diego Bruno, essa turma toda que... A coelha quer comer de volta. Dei mais cenoura para ela gosta. A toda essa turma que esteve presente nessa construção histórica que você falou, que é muito importante, e alguns nomes que às vezes fogem da mente, né? Seja abraçado, seja lembrado, embora a gente não lembre aqui, você está faz parte da história. Tem outro estado, a gente tem aluno em outro estado, em outras cidades, estudando, trabalhando. E tenha certeza que receba aí onde você estiver o nosso abraço. A todos que acompanharam a live aqui, deram a sua contribuição, receba também o nosso abraço, nosso carinho. E a gente está aí nessa jornada, graças a Deus, e a vocês que contribuíram também de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, para a gente continuar firme nessa jornada. É isso, Zé. As pessoas que não são envolvidas no esporte, enfim, não entendem, né? Talvez não entendam por que a gente faz isso. Talvez nem eu, nem você não tenha condição de explicar, né? Nem o Vugner não tenha condição de explicar por que esse envolvimento. Muitas vezes, esse processo de parar de atividade, deixar a família, para proporcionar o esporte para crianças, para jovens. Eu vi uma mensagem aqui de Agamenon. Abraço, Agamenon, lembrei de Agamenon, que foi goleiro de handebol durante muito tempo. Ou seja, é mais um trabalho que foi desenvolvido handebol, né? De forma voluntária. Ou seja, por que isso? Por que todo esse processo de luta que você fez tal, e que tantas outras pessoas fazem? A gente sonha com uma sociedade diferente. A gente sonha e contribui para que essa sociedade ela seja outra, né? Com menos violência, com menos prostituição, ou seja, com pessoas diferentes, pessoas comprometidas. E fazemos nossa parte. E fazemos com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente conhece, que é o esporte. Ou seja, Zé fez o trabalho com o jiu-jitsu, eu fiz com a capoeira, Laudivan faz com o judô, Emerson, Caju fazem com handebol, dão continuidade. E o que falta? Falta tão pouco, né? Se, por exemplo, os governantes que estão entrando agora, se eles quiserem, com pouco recurso, eles conseguem transformar essa cidade em um polo de esporte. Por que eu estou dizendo isso, Zé? Eu não conheço outra cidade próxima aqui, do Vale do São Francisco, que tenha a quantidade de profissionais em artes diferentes. Helena, seja bem-vinda. Eu não conheço outro. Ó. Sobradinho tem professor de jiu-jitsu, capoeira, handebol, voleibol, ciclismo, atletismo, boxe chinês, karatê, taekwondo. Ou seja, se você quiser fazer um projeto direcionado à criança, adolescente, e levar todas essas artes, você tem bons profissionais. Para ser referência nacional, né? Tem bons profissionais e está fazendo um projeto para ser referência nacional, né? De exemplo para outras cidades, né? E era simples, para de pagar propaganda e carro de som, para de pagar propaganda em TV, em rádio, sei lá, nesses outros lugares, pega esse dinheiro e investe no esporte. Tem uma proposta para o ano que vem boa aí, né? A gente não vai falar porque a gente sabe, né? Mas tem uma proposta boa que, se formalizar, vai ser interessante, né? Nessa linha aí, né?
e pensamento que você está colocando aí, que é bem interessante, né? Deixa eu ver. Tá. Aí, ó, Internet parece que. aqui está funcionando. Deixa eu ver se volta aí. A sua travou, a minha está funcionando aqui. Vamos esperando o Cleiton aqui retornar a imagem dele caiu. E aí, enquanto volta a imagem dele aqui, a gente seguir nessa linha de pensamento de Cleito, realmente Sobradinho é privilegiado com o professor de natação, né, Cleito? Com grandes profissionais. Então, a gente espera aí no ano 2021 que a gestão municipal nos abrace para implementar um projeto que foi sugerido ao prefeito eleito Cleitinho, e se for colocado em prática, segue essa linha de pensamento aqui que Cleito apresentou, e a gente espera que seja colocado em prática, não só na nossa modalidade do jiu-jitsu, mas abrangendo todas as modalidades. E junto com a Secretaria de Educação e o prefeito, a proposta é ser implantar um projeto, abraçando todas as modalidades, para que os jovens da nossa cidade tenham essa oportunidade de treinar e praticar uma modalidade do seu agrado. E vale aqui lembrar que ele Cleito tocou num ponto importante de dar aos jovens, né, essa oportunidade. Né? O esporte tem esse poder mágico, transformador. O Cleito colocou justamente isso. Por que a gente faz isso? Né? É o amor pelo esporte. Né? É uma coisa que nasce no coração por aquele esporte que você, independente das dificuldades, você trabalha, luta para realizar o seu sonho. E veja que se essa oportunidade for dada a outros jovens, como eu falei, a gente já está de carreira, né, de certa idade já, e a gente quer dar essa oportunidade para outros jovens, trabalhar agora como formador, né, de atletas, de outros jovens que queiram seguir esse caminho, e que 2021 venha cheio de bênçãos para que os nossos sonhos se realizem e os jovens tenham essa oportunidade de praticar um esporte. Né? Eu vou estar voltando aí para finalizar o seu pensamento. Pronto. Tem uma queda aqui, como eu estava falando. Então, assim, independente, gente, eu não estou aqui fazendo crítica a governo A, governo B, e até na última live eu disse isso. Que bom que eu hoje não sou mais candidato a nada, não sou político, nem tenho interesse, não tenho mais interesse em ser. Meu objetivo, meu foco hoje é outro, é finalizar os estudos, né? Finalizar aí o doutorado e seguir a carreira acadêmica. Então, o que a gente traz aqui é proposta. Também não estou vendo ninguém a fazer. A gente propõe porque foram, né, desde 2004 envolvido também no jiu-jitsu, não como você, porque né, primeiro foi faculdade, depois veio mestrado e aí outra faculdade. E aí eu não tive o tempo, né, suficiente para seguir como você seguiu. Assim como foi na capoeira também. A gente vai levando de acordo com aquilo que era possível. Mas eu tenho certeza que a sua contribuição, a minha contribuição, a contribuição de Laudivan e de tantos outros amantes do esporte estão aí nas ruas, né? Jovens que mudaram a postura, que têm um outro comportamento e que as pessoas talvez observem e até façam a análise da questão, aquele menino mudou muito, mas que não tem nem noção que mudou porque pratica judô, né? Tava na capoeira, uma arte, ou judô, jiu-jitsu, ou a capoeira, ou até um outro esporte. Porque, assim, eu gosto de ressaltar isso, não vou hierarquizar, mas não tem como o cara passar a noite numa festa, bebendo, tal, e no outro dia em participar de um campeonato de jiu-jitsu. Tem que priorizar, né? Não tem, ele não vai aguentar. Então não tem como fazer também, passar a noite numa festa tal, e ir com uma roda de capoeira no outro dia. Ele não tem como, ele não vai aguentar. Então, queira ou não queira, o jovem vai mediando, vai se moldando, né? vai mudando. Então é quase que natural isso, porque
ou então ele sai do esporte. Então, quando a gente fala da importância da prática desses esportes, da importância da implantação de um projeto que tivesse essa estrutura, que aproveitasse todos esses profissionais que existem em Sobradinho, poxa, seria, né? Seria um up, assim, dentro da formação humana mesmo das crianças e dos jovens. Porque uma vez eu destaquei aqui, Sobradinho é uma cidade feita para adultos. É uma cidade que não tem aquele atrativo para as crianças, para os jovens. Né? A atração dos jovens é festa. E um modelo de festa, você sabe, que é bem complicado. Então, assim, a gente precisa agrega, né, balancear isso. E seria possível com projetos. Hein? E a gente viu que da importância disso, tanto no Novo Horizonte, quando você começou a trabalhar, posteriormente no SEBEC, quando você fez um trabalho lá excelente, né? Tanto você como o Elton, que é um aluno meu que deu aula lá de capoeira. Ou seja, o esporte é uma alternativa para qualquer cidade. Cidade que queira possibilitar uma educação para além da educação escolar, né? Uma educação que forme pessoas comprometidas, inclusive, com o desenvolvimento da própria cidade. Isso. Mas, assim, a gente deixa aí, mas espera que alguém, um político, aproveite essa proposta e implante. É isso aí. Eu acredito que em 2021 deva surgir algum projeto nesse sentido, né? Está aqui apresentado as nossas sugestões e cremos que a gestão olhará com carinho, né, Cleito, para a importância do esporte, principalmente esse esporte que você citou, que são esporte de formação pedagógica das crianças e dos jovens, né? A gente tem essa esperança de que será implantado, né? Vai lá. Gente, quero agradecer a presença de Francivânia, de Cleves, Raquel, Melk, então a turma que está sempre presente, contribuindo, e que, de fato, a gente mostra as possibilidades e refaz esse registro histórico. Sobradinho, hoje, diante de tantas lives que a gente já registrou, tem a condição de conhecer um pouco da história, né? Seja a história mais contemporânea, né? Falando aí de mim, de alguns colegas que estão por aí, e uma história mais da essência da cidade, do período que a cidade estava nascendo. Quero agradecer muito o sim, né? Que o Zé foi rapidinho, ele disse, oxe, a gente vai fazer e tal, e tá aqui. A gente conseguiu fazer uma estrutura aqui básica para contar a história tanto do jiu-jitsu quanto dele. E, enfim, trazer esse registro para vocês. Obrigado aí pela participação. E aí, Zé, obrigado você por estar aqui. Trouxe o pequenininho está correndo aqui, mas é isso. São as energias aí. A gente que agradece, né, Cleiton? Tem a oportunidade da gente contar uma história nesse pouco tempo, 1 hora, né, que a gente está fechando aqui, não dá para contar tudo, né? A gente passa, né, pelos detalhes mais importantes, mas a nossa história é uma história construída na base do esforço, da perseverança e da busca de um sonho, né? E a gente só tem a agradecer pelas portas que foram abertas. Como eu falei aqui, você abriu essas portas no Horizonte, né? Trabalhando conosco na capoeira. A gestão municipal que nos ajudou, desde Genilson, Luiz Vicente e Wagner Silva, os companheiros de treino, Ralph, Davidson, Rodinei, toda a turma que contribuiu para o nosso sucesso, aos alunos, aos pais dos alunos que confiaram no nosso trabalho, as academias, né, Academia Movimento Bem-Estar, que estamos trabalhando lá, e a todos os amigos e companheiros que nos acompanharam aqui na live, muito obrigado pela palavra de incentivo, que Deus abençoe a todos vocês, obrigado, e mais uma vez obrigado, Cleiton, foi um prazer compartilhar com vocês um pouco da nossa história, né? Obrigado a todos.
Pronto, valeu, gente. Grande abraço. Célia que chegou agora. Mas é isso. Valeu. Tchau. Até a próxima. Os